Fala pessoal, e nessa aula eu vou te ensinar 11 dicas de composição para você testar nas suas fotos e avaliar se você gosta ou não. A primeira delas é a regra dos terços, que é a regra mais famosa da fotografia. Não sei se você já ouviu falar, né, mas é uma regra super conhecida. Então, na regra dos terços, eu vou te mostrar aqui uma foto e o que a gente vai fazer? Você vai dividir a sua foto em duas linhas horizontais e duas linhas verticais, formando uma grade, tipo aquela grade que a gente até vê nos celulares, né? Tem também, a gente pode colocar nas nossas câmeras. Tá? E aí você vai colocar o assunto principal, o assunto que você quer valorizar, você vai colocar em um dos 4 pontos de interseção. Nessa foto eu coloquei aqui, nesse ponto de interseção inferior do lado direito, né? Então quando a gente olha essa foto, a gente está valorizando mais a pessoa, né? E depois a gente vê a revoada dos pássaros. Tá? Então a regra dos terços ela vai funcionar assim. Vou mostrar outro exemplo aqui. Nessa foto, olha, a gente percebe que tem um barquinho e ele está certo em um dos pontos de interseção. Tá? Então você sempre vai imaginar isso, a grade, tá, que é dividida em tamanhos desiguais, e aí você vai colocar o assunto principal em um desses 4 pontos de interseção, tá? Em qualquer um desses pontos, e aí isso daí vai fazer com que a sua foto, segundo a regra dos terços, fique mais interessante. Daí vai valorizar o que você quer destacar. Bacana? E tem outra forma também de usar a regra dos terços que eu acho muito legal, que é assim, em vez de colocar o assunto principal no ponto de interseção, você pode colocar ao longo das linhas também. Como nessa foto aqui da igreja, a gente percebe que a igreja está ao longo das linhas dos terços, a gente percebe que o céu com a revoada também está ao longo dessas linhas, né? E aí tem uma questão interessante. A gente percebe que tem mais partes dedicadas para o céu ou para a igreja. Então a gente percebe que tem mais quadrantes dedicados para o céu do que para a igreja. Ou seja, quando a gente olha essa foto, o que mais chama atenção de imediato é a revoada, né? Porque quando eu fiz essa foto, eu dediquei mais espaço para o céu. Então, quando a gente dedica mais espaço para uma área, então a gente vai estar valorizando mais essa parte na nossa foto, né? Segundo a regra. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Aqui nessa foto, olha, eu também posicionei elementos importantes ao longo das linhas, os barcos, né, os cestos de açaí, as cestas de açaí, e quando a gente para ver, tem mais partes dedicadas para a feira do que para o céu. Sendo assim, a feira está mais em destaque do que o céu. É interessante essas duas fotos, né? Porque a primeira o céu está em destaque, né? E a segunda a feira está em destaque. É legal a gente pensar assim, né? A gente divide na regra dos terços a foto e dedica, olha, 2 terços para a área que você quer valorizar mais, né? E dedica 1 terço para a área que você quer valorizar menos. Então, fazendo assim, você vai estar direcionando o olhar de quem está vendo a foto de vocês para o que você considera mais importante. Acho que uma das coisas mais fascinantes da composição é isso, né? Essa possibilidade da gente direcionar o olhar de quem está vendo a nossa foto. Então tudo acaba sendo bem intencional. E agora eu vou passar para a regra de linhas, que é a regra de perspectiva. Então, quando a gente fala nessa regra, a gente vai usar linhas imaginárias, né, para compor a nossa foto. Então, quando a gente olha para essa foto da estrada, né, a gente percebe que o nosso olhar vai para o centro da foto, né? Então, passando aqui, a gente percebe que tem essa linha imaginária que leva para o meio, né, que é a própria linha da perspectiva da estrada. Então, eu como fotógrafo tive só a preocupação de ficar exatamente no meio, né, da estrada. Óbvio, né, eu vi que não vinha carro, que não tinha perigo. Eu sempre falo isso, que assim, nossa segurança está em primeiro lugar, né? Nossa segurança é a coisa mais importante. Então eu vi que não vinha carro nenhum, estava no horário tranquilo, e aí eu fui e fiz essa foto rapidinho, eu fiz com o celular, se eu não me engano, mas é importante a gente se posicionar no lugar certo para poder pegar essa perspectiva. Se eu tivesse um pouquinho mais para a esquerda, não ia ter tanta perspectiva assim, né? Então, essa regra das linhas, da perspectiva, acaba sendo muito matemática. Também a gente viu a regra dos terços, também está muito relacionada com matemática, né? Então, composição tem muito a ver com isso. Quando a gente para ver essa segunda foto, olha, da proa do barco, né? Então a gente percebe que a linha da proa do barco está levando para o centro, assim como a linha da perspectiva desse garapé, desse furo, também está levando para o centro, né? Então, assim, são linhas imaginárias que vão ajudar a gente a compor, né? Eu acho muito interessante. E um detalhe, essas linhas diagonais, elas têm a ver com o movimento. Então, quando a gente vê linhas diagonais na nossa foto, a gente vai estar dando mais a sensação de movimento para a nossa foto, né? Então, eu acho que é uma coisa bem interessante também, e acaba contribuindo para a mensagem, né? Por exemplo, essa da estrada tem a ver com isso, né? Com o movimento, a gente indo para o meio. Aqui também no barco tem a ver com esse movimento, indo em direção ao furo, né, do rio.
Aí, ok, a gente tem também, além das linhas diagonais, né, a gente tem também linhas horizontais. As linhas horizontais, elas dão uma sensação de tranquilidade, de paz. Por exemplo, quando a gente vê essa foto aqui da linha do horizonte, né, ela é uma foto que passa uma tranquilidade, né? Essa daqui também, do horizonte, né, mas feita na natureza, dá mais sensação de paz ainda, né, de tranquilidade. Então, as linhas horizontais, elas têm, elas passam essa mensagem, né? Então, a gente já falou de linhas diagonais, a gente já falou de linhas horizontais e, por fim, a gente vai falar das linhas verticais. As linhas verticais, elas dão uma sensação de energia, de poder, né, de altivez. Então, aqui, por exemplo, nessa foto do Teatro da Paz, quando a gente olha, a gente vê um teatro imponente, um teatro grande. Então, quando a gente passa aqui para o lado, olha só a quantidade de linhas verticais que tem aqui. São linhas imaginárias, mas que contribuem para a composição. Né? Então, elas funcionam muito bem em fotos de arquitetura, fotos de pessoas também. Né? Essa é a foto da igreja, aqui também, olha. Olha a quantidade de linhas verticais. A gente olha e a gente fala, poxa, que lugar, né, incrível, que, né, construção incrível, que construção grande, né? Tudo isso tem a ver também com a composição que a gente está dando para a nossa foto. E nessas duas fotos, uma coisa que vocês vão, não sei se vocês perceberam ou não, eu também fiz na vertical, né? Então, o formato da foto, ela acaba contribuindo também para essa mensagem. Tanto que as fotos que eu fiz da linha horizontal, eu fiz com a foto na horizontal e contribuiu para a linha do horizonte. Essas fotos na vertical, né, eu fiz com formato vertical também, que contribuiu para dar essa sensação. Não necessariamente você sempre tem que fazer isso, mas são dicas que acabam contribuindo para a mensagem final que a gente quer dar, né? Bacana. A próxima regra de composição eu gosto bastante também, que é a moldura natural. Imagine uma parede branca, toda branca, como essa daqui, né? Uma parede 100% branca, sem nada. O nosso olhar fica perdido quando a gente olha para uma parede. Imagina se não tivesse mesa aqui, se não tivesse nada. Se tivesse só essa parede aqui, o nosso olhar ia ficar perdido. A gente não ia saber para onde a gente ia olhar, se é para o lado ou para o outro. Mas imagina se tivesse um quadro aqui, uma moldura ou uma pintura. O nosso olhar ia direto para esse quadro. Quando a gente fala dessa regra de moldura natural, a gente vai colocar na nossa composição elementos que formem uma moldura para destacar o que a gente quer, né, valorizar mais. Então vamos aqui a alguns exemplos. Olha, nessa foto. Essa foto é um exemplo clássico. Então eu estava dentro de uma casa e aí eu fotografei a vista de Belém. E eu usei a própria janela como uma moldura natural. E aí, obviamente, que essa foto, a atenção está toda para o que está dentro dessa moldura. Essa outra foto aqui também, né? Tinha uma igrejinha e aí o que está em mais destaque nessa foto? O que está dentro desse frame, o que está dentro, né, do enquadramento, tá? Da moldura, né? E deixa eu ver aqui, mas essa foto, a gente percebe que tem uma perspectiva que leva para o meio e, além disso, tem as molduras naturais dentro dessa perspectiva na Estação das Docas. A gente vê que os guindastes, né, eles formam essas molduras. Tem vários, dá para a gente fazer de vários jeitos, não precisa ser uma porta, nem precisa ser um vão, pode ser qualquer coisa que forme uma moldura. Às vezes, por exemplo, tem plantas, né, que rodeiam uma flor, né, então as plantas acabam fazendo uma moldura natural. Tem várias maneiras de fazer, não precisa ser uma moldura tão lógica quanto uma porta ou uma janela. Vocês podem estar pensando no dia a dia de vocês o que pode estar formando uma moldura e como essa moldura pode valorizar o assunto principal da foto de vocês. E a próxima dica a gente vai falar sobre simetria. Simetria eu acho muito interessante porque dá um equilíbrio na foto, né? Um lado parecido com o outro. Não precisa ser exatamente a mesma coisa, tá? Às vezes eu gosto de perguntar, mas esse lado não está 100% igual ao outro. Não tem problema. Desde que tenha um equilíbrio, né, entre as formas, eu até costumo brincar. Né? Às vezes, tipo assim, se a gente colocar numa balança uma melancia e uma laranja, realmente a melancia vai pesar mais. Aí não vai ter um equilíbrio, né? Mas se a gente colocar uma melancia e, sei lá, um saco de laranjas com 40 laranjas, aí já vai equilibrar. Então a simetria não precisa ter exatamente igual, mas precisa ter um equilíbrio entre as formas. Bacana? Aí eu vou passar aqui um exemplo. Olha, então nessa foto, a gente percebe uma pessoa pulando e ela está bem centralizada, né? E quando a gente coloca a linha da simetria, olha, tem um equilíbrio. Aí podem falar, Lucas, mas o braço de um lado não está exatamente igual ao do outro. Não tem problema, é isso que eu falei anteriormente. Não precisa estar exatamente igual, né? Desde que tenha um equilíbrio, funciona bem. Olha, essa foto aqui do barco também, né? Então a gente vê que tem um equilíbrio entre um lado e outro. E aí essa regra, né, ela é muito baseada nisso, nesse equilíbrio, né? Funciona muito bem para fazer retratos,
né? Eu acho bem legal fazer um retrato bem simétrico, colocando a pessoa no centro da foto. E agora a gente vai falar sobre assimetria, né, que é o oposto da simetria. A gente vai falar sobre essa quebra, para um lado não ficar igual ao outro, né? Então vamos lá. Aqui nessa foto, olha, a gente percebe que tem, né, 2 urubus de um lado e um do outro, né? Pela lógica, a gente ia esperar que tivesse 2 de um lado e 2 do outro, né? Porque a gente vê que a foto começa simétrica, né, com a asa do urubu central, né? E aí a gente percebe que tem esse desequilíbrio depois. Mas isso daí, né, não tem problema. A gente pode usar na regra da assimetria, que é a quebra da repetição. Se a gente fosse pela simetria, né, não seria uma foto certa, né? Mas pela assimetria, aí já fica ok. Olha essa foto também. A gente percebe que tem a igreja de um lado e um vazio do outro. É a quebra da repetição, é a quebra da simetria. Então ficou uma foto assimétrica. Outra regra que eu acho bem legal é de reflexos. Isso aí eu acho bem interessante, que a gente busca tentar encontrar, né? Seja no espelho ou em alguma coisa que forme um reflexo, tipo assim, no reflexo de um lago, reflexo de alguma superfície brilhosa, né? Então, um dia desses, uma aluna me mostrou uma foto de um animal que ela conseguiu um reflexo bem legal, acho que era de um gafanhoto, um inseto, que ela conseguiu um reflexo na parede, que tinha tipo um vidro na frente da parede, ficou bem interessante. Então vocês podem pensar, né, em reflexos que tem no dia a dia de vocês. Essa foto, olha, foi de manhã bem cedo, em Algodoal, e a gente conseguiu esse reflexo do barco, parece um espelho, né? A gente percebe que é água porque tem umas ondinhas, umas ondulações, né, mas... E aí, claro, né, quando a gente fala de uma regra de composição, não quer dizer que nessa foto só vai ter essa regra, não. Como vocês já viram anteriormente, na mesma foto podem ter várias regras. Nessa daqui, olha, a gente percebe, além do reflexo, a gente percebe simetria, né? A gente percebe que o barco está emoldurado pelas águas também, então é como se fosse uma moldura natural. Na mesma foto, não necessariamente tem apenas uma regra, até é difícil isso acontecer, né? Então... Olha, aqui outra foto, no mesmo dia, né, aí num ângulo diferente, então eu consegui também esse reflexo. Mas vocês podem encontrar isso, tem pessoas que fazem projetos incríveis de fotografia de rua, fotografando reflexos das pessoas nas poças de água, né? Então assim, dá pra gente realmente explorar várias possibilidades com reflexos, eu acho muito legal. E a próxima regra é de formas geométricas. É uma regra um pouquinho mais abstrata, mas a gente vai perceber que tem situações que as formas são mais evidentes do que até o próprio tema que a gente está fotografando. Por exemplo, nessa foto, eu estava dentro de um barco, né, um barco à vela, mas para mim o que mais salta aos olhos são as formas, né? Quando eu vejo isso, eu percebo que tem um triângulo aqui, tem um triângulo nas velas, tem tipo um triângulo, né? Não é exatamente... Tem um retângulo embaixo. Nesse exemplo são formas mais minimalistas e eu amo minimalismo, acho muito legal. Então aqui nessa foto já tem mais informações do que a anterior. Mas a gente percebe também vários retângulos índios, a gente percebe círculo. E é claro, se a gente for analisar outras regras nessa foto, acho que a gente consegue também um pouquinho de regra dos textos, valorizando o açaí. Deixa eu ver textura, né? Tem outras dicas que são legais. Mas acho que aqui o principal é a forma geométricas. E outra dica de composição que eu acho muito bacana é contraste. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Você vai tentar colocar no enquadramento coisas que são contrastantes. Então, por exemplo, um elemento alto, um elemento baixo, um elemento grande, um elemento pequeno, um vermelho e um verde. Então, tudo que dá essa ideia de contraste pode ser intrigante, né, na foto. Pode fazer a pessoa parar para pensar e analisar. Então, você pode testar isso também. Nessa foto aqui, por exemplo, a gente percebe a natureza e lá no fundo a área urbana da cidade. Então são duas situações diferentes, são duas situações contrastantes no mesmo enquadramento, né? Então você pode estar pensando, né, nisso na sua foto. O que tem de contraste que de repente posso colocar, né, que pode ficar, né, interessante. Nessa foto eu acho que o contraste maior é essa sensação de bravura que eu percebo na pessoa da frente, né? Ele tem uma certa imponência e o barco está naufragando, né? Então está afundando. Então para mim é um contraste também. E essa mensagem, Deus é meu rei, né? Parece que ele está confiante na situação, parece que ele está, né? Mas claro, isso tudo é o que estou imaginando, né, a partir da foto. A gente pode ter várias interpretações. De repente ele nem estava tão confiante na hora e eu que estou imaginando aqui. É interessante para mim, né, o contraste dessa foto é esse, né, que eu percebi. E aí outra dica de composição que você pode estar aproveitando é repetição. Repetição de elementos.
né? Então, bora ver aqui. Nessa foto a gente percebe que tem repetição das crianças pulando, em segundo plano tem a repetição dos barcos lá atrás, né? Tem repetição de pessoas ao fundo. Então essa repetição acaba também, de alguma maneira, deixando a foto esteticamente mais interessante, né? Aqui, olha, tem uma repetição de quê? Repetição de garças, olha, tem muitas garças juntas, né? E elas estão separadas, assim, a gente percebe, né, que são garças diferentes, a gente consegue visualizar bem. Nessa foto tem vários barquinhos, né, um do lado do outro. Então essa regra de composição, ela tem a ver com isso, né, de ter vários elementos visuais repetidos na nossa foto. E aí tem essa regra de luz e sombra, que eu uso bastante também. Aí você vai tentar identificar, você vai tentar colocar no enquadramento alguma situação em que a luz seja relevante. Por exemplo, nessa foto, na minha opinião, o que deu graça a essa foto foi a luz, né? Se não fosse a luz, se eu tivesse ido nesse mesmo lugar no horário de meio-dia, no horário à noite, não ia ter essa luz do fim da tarde, essa luz de entardecer dando volume, né? A gente percebe que o jogo de luz e sombra, ele dá um certo volume na nossa foto, né? Então as cadeiras, né, estão com esse jogo de luz e sombra, na parede também tem um desenho da luz, né? Então é algo que a gente tem que analisar na nossa foto. E aí quem fotografa, por exemplo, no fim da tarde, né, tem essa luz de entardecer, que eu acho bem interessante, que pode contribuir para essa dica. Olha, então, e aqui nessa outra foto, a gente percebe uma luz mais dura, né, mas também a luz lá no fundo fazendo um desenho, né, tipo um triângulo. Então, nessa foto a gente percebe também que tem formas geométricas, tem uma moldura natural lá atrás, mas apesar de tudo, eu acredito que a luz e sombra ainda é o principal destaque nessa foto, né? Aí bacana, agora a gente vai ver a dica de cores, né? E assim, cor é algo incrível assim, na fotografia, a gente pode explorar de várias maneiras. Quando a gente para pensar, as cores elas têm um significado, né? Que claro, muda de lugar para lugar, de cultura para cultura, né? Mas a gente pode pegar o significado das cores e tentar incluir na nossa foto também. Se você conseguir fazer isso é interessante, vale a pena estudar sobre psicologia das cores, tem vários vídeos legais falando sobre isso. Né, mas um breve resumo. Então, por exemplo, quando você pensa em azul, o que é que você pensa? Por exemplo, quando eu penso em azul, né, eu penso em linha do horizonte, eu penso em calma, eu penso em tranquilidade, eu penso em paz. Né, o azul me traz essas sensações. Quando eu penso em vermelho, vermelho pode ter relação com amor, né, então pode ter relação com paixão, mas pode também ter relação com violência, né, por causa do sangue. Então, não necessariamente uma cor vai trazer só um significado. E você pode estar trazendo esse significado de alguma maneira para a foto de vocês. O amarelo tem mais a ver com energia, que tem relação com o sol, né? Então, pode ser interessante uma foto mais quente, numa foto que você quer passar essa sensação. De repente o verde tem a ver com o meio ambiente, sustentabilidade, né? Então, tudo isso são coisas que vocês podem agregar na foto de vocês. Mas também pode usar a cor sem significado algum, na verdade, só porque você gosta, não tem problema nenhum. Mas uma coisa que ajuda muito a gente a compor as fotos com cores é usando círculo cromático. Antes de falar do círculo cromático, eu vou só mostrar aqui algumas fotos para vocês. Olha, então essa foto, quando a gente vê, a gente percebe que tem que o principal destaque é a cor, né? Essa cor do amanhecer, de manhã bem cedinho, o sol meio rosa, meio azulado, e embaixo o verde contrastante, né? O verde está contrastando muito. É interessante porque a casa, né, ela está harmonizada no verde. Ela não é tipo assim o principal destaque. A gente percebe a casa depois, né? Mas acho que o destaque principal é a cor do céu com a cor do verde, né, do mato. Acho que isso é um dos principais destaques nessa foto. E aqui, né, a mesma coisa também. A gente percebe esse tipo magenta, o lilás, né, no céu e o verde, né, da árvore. Então, outra situação de contraste que faz a árvore saltar mais aos olhos, que faz também o céu ter bastante destaque. E aí, quando a gente para... Eu vou abrir aqui o círculo cromático. Tá? A gente percebe que no círculo cromático, olha, que o magenta ele é meio que o oposto do verde. Então, como o magenta ele é o oposto do verde, o que a gente vai perceber? Né, que quando a gente usa cores opostas, o assunto se destaca mais na foto. Então, toda vez que vocês quiserem destacar um assunto por meio das cores, tentem usar as cores opostas. Por exemplo, qual é a cor oposta do laranja, segundo o círculo cromático? É o azul. Qual é a cor oposta do amarelo, lilás, né? Então é só você ver aqui qual é a cor oposta do círculo cromático e aí você vai conseguir destacar um assunto. Por exemplo, fotografia de pessoas em estúdio.
A pessoa quer ter um contraste muito grande com o fundo, então ela pode estar de vermelho e o fundo pode ser verde, né? Pode ter elementos de paisagismo para destacar ela do fundo, né? Ou não, de repente ela não quer, de repente você não quer destacar ninguém por meio das cores. Então você pode usar as cores vizinhas aqui do círculo cromático. Olha, tem o laranja, tem o amarelo, né? Aqui do azul, perto do azul tem o lilás, perto do verde tem o amarelo. Então, se você não quiser destacar nada por meio das cores, você pode usar essas cores próximas. Como na foto aqui que eu mostrei para vocês como exemplo, né? Essa do amanhecer, a gente percebe que o céu é um destaque, né? Mas a casa não é destaque, porque ela está no meio do verde, a casa ela é verde, né? Então ela não está saltando muito aos olhos. Então assim, novamente, essas dicas de composição que a gente está dando são ferramentas que a gente está dando para vocês avaliarem o que fica legal, o que não fica na foto, o que vocês querem. É mais uma maneira de vocês conseguirem fazer a foto que vocês estão pensando, estão imaginando. E aí a gente chega na última regra. A última regra que eu mais gosto, na verdade, que é, na verdade, para quebrar todas as regras anteriores. Se você não se identificou com nenhuma das regras, então você tem total liberdade para quebrar e para fazer a foto no seu estilo, do seu jeito. Tá? Lembra que a tua intuição ela é muito importante. Eu acho interessante no início, quando a gente está aprendendo a fotografar, a gente testar bastante essas regras, até para saber o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Né? Por mais que no primeiro momento você pense, mas eu não gostei e você nem chegou a testar, eu acho que vale a pena fazer um esforço para testar e fazer umas 2, 3 fotos com cada regra dessas e aí depois vocês avaliam. Mas se não der certo, se você não gostou realmente, não tem problema, faça a foto do seu jeito. Voltando lá para o início dessa aula, eu falei bastante que fotografia é algo bem subjetivo, né? Então você não é obrigado a gostar de uma regra e seguir. Não, pelo contrário, você tem total liberdade para fazer do seu jeito, né? Porque estética é algo subjetivo, é algo muito pessoal, né? Como eu disse, quando a gente fotografa é como se a gente estivesse fazendo um autorretrato, a gente está fotografando o que a gente gosta, o que a gente acredita, né? E como a gente vai fotografar isso, a gente vai organizar do jeito que a gente acha mais interessante. Eu sempre gosto de me guiar, assim, eu estou achando a foto legal, estou achando a foto bacana, então para mim essa composição está ótima. Aí eu vou salvando e depois eu analiso, né, o que eu fiz. Isso é uma dica bem interessante também. Geralmente depois que eu faço a foto que eu analiso a composição. Às vezes eu consigo analisar antes, muitas vezes eu analiso depois para vocês verem como é algo orgânico, algo natural, essa questão das regras. No início, nesse exercício eu queria que vocês fizessem, né, de maneira mais intencional, mas depois vocês vão ver que é algo que vai fluir de maneira muito natural na vida de vocês. Então é isso, agora eu vou passar um slide com os exercícios que eu queria que vocês fizessem sobre composição.